Stop! Para! Não faças um podcast de qualquer maneira. Vem descobrir porquê neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Para já, não faças um podcast de qualquer maneira. Não vale a pena, nem vale a pena começar sequer. Por vezes, quando me procuram, dizem: Liliana, já estive a falar com o estúdio e vou começar as gravações com o podcast. E eu digo: para já tudo. Será que é mesmo importante começar já por gravar o podcast num estúdio, sem pensar de que forma é que vais fazer, qual é que é a periodicidade, sem pensar na temática, sem pensar na organização? Será que é só o setup, o cenário que interessa? Claro que não. Por isso eu digo-te, para já tudo se estás a pensar fazer um podcast de qualquer forma, fazer um podcast que é gravado num estúdio e que não é pensado estrategicamente. E quando eu digo pensado estrategicamente, quer dizer que não tem um plano, não tem um cronograma, não tem uma estratégia que é pensada para o teu negócio. Assim não vale a pena. Estás a investir o teu tempo, estás a investir o teu dinheiro e provavelmente não vais ter os resultados que esperas. Se realmente estás a pensar criar um podcast, o teu foco deve ser, em primeiro lugar, em pensar o porquê. Porquê é que vais criar esse podcast? Qual é o teu intuito? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua intenção de criar esse podcast? Depois disso, estrutura esse mesmo podcast, passo a passo. Isso é bastante importante. Se não sabes bem como estruturar, se não sabes bem quais é que são os passos para seguires no teu podcast, eu estou aqui para te ajudar. É exatamente isto que eu faço com os meus alunos, com os meus mentorandos. É exatamente isto que eu faço na mentoria Podcast Made with You. Eu estou contigo, passo a passo, durante pelo menos 5 sessões, onde estamos juntos a estruturar, desde o nome, à capa do podcast, à descrição, à categoria onde vamos encaixar o podcast. Nada é por acaso. O cronograma, a ordem pela qual os episódios vão para o ar, toda esta parte é pensada estrategicamente de acordo com o teu negócio, de acordo contigo, com as tuas preferências, de acordo com o teu cliente ideal. Assim não vais fazer um podcast de qualquer maneira. Não, vais fazer um podcast de forma estruturada, de forma intencional e que tenha-te certeza vai trazer os resultados que tu procuras. Por isso, mais uma vez te digo, não faças um podcast de qualquer maneira. Não faças um podcast sem estratégia. Nem vale a pena começares. A estratégia, a intenção e os objetivos são essenciais para alcançar os resultados. Então, porquê que vais fazer um podcast de qualquer forma? Porquê que pensas em fazer um podcast de qualquer maneira? Se não faz sentido tomares outras opções sem pensares no objetivo, na estratégia, nas metas para alcançares, porquê que para o teu podcast valerá a pena? É exatamente para isto que eu estou aqui, é exatamente por isso que eu criei a mentoria Podcast Made with You, para te dar este passo a passo, para te acompanhar, para estar contigo. E se for necessário, até fazemos um upgrade e eu vou estar contigo nas gravações. Desta forma nunca te sentirás sozinho, desta forma nunca te sentirás perdido. Eu estarei contigo como especialista, como mentora, como alguém que tem experiência nesta área, quer seja no lançamento dos meus próprios podcasts, quer seja no lançamento de inúmeros podcasts que já acompanhei. Por isso, do que esperas? Se queres mesmo começar um podcast, começa da melhor forma. Começa com o pé direito, começa com estratégia. Entra em contacto comigo, diretamente no meu WhatsApp, está o link nesta descrição e vamos juntos estruturar o teu podcast de negócio para começares da melhor forma o teu podcast e não de qualquer maneira. Eu vou ficar à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, se estiveres no Spotify, deixa-me 5 estrelas. Se estiveres no YouTube ou noutra plataforma, não te esqueças de seguir ou subscrever o podcast para receberes todos os episódios.
e ative as notificações. Um beijinho muito sonoro. Schwack!